Olá, gente, seja bem-vindo a mais um episódio do Voz em Monólogo, onde eu vou falar um pouco do que está dentro de mim, o que está também dentro de você e o que muita gente lá atrás não disse. Então eu fico pensando toda semana, né? O que eu vou falar? O que as pessoas querem ouvir? O que elas estão precisando ouvir? E aí fico pensando nos temas, né? Então eu já fiz alguns temas. E essa semana eu pensei em algo diferente. Então eu vou fazer para vocês algo diferente. Isso aqui é um baralho sistêmico, tá? Um baralho com imagens sistêmicas que fala das ordens, né? Pertencimento, ordem, equilíbrio e tal. E aí eu pensei em tirar 3 cartas e a gente falar sobre isso, né? O que vem pra gente aqui. Quando a gente fala de campo, né? Campo mórfico, campo morfogenético, é como, sabe quando a gente quer uma palavra, de manhã a gente vai lá e abre a Bíblia e vem uma frase, uma mensagem, a gente lê, aquilo lá é como se a gente estivesse sendo inspirado. O campo é isso, gente. Quando você vai lá naquele, tira na padaria que tem uma mensagenzinha, e aí vem aquilo que você fala, nossa, isso era para mim? Isso é o campo. Então, quando a gente fala de sistêmico, a gente fala de raiz, a gente fala de origem. E aí muita gente pensa assim, quando eu falo de raiz, falo de origem, é ficar mexendo no passado, é ficar arrumando confusão no que está quieto. Não, gente, não é nada disso. É valorizar o que foi feito lá atrás. Valorizar as portas que foram abertas para gente. Valorizar as moedas, como tem um livro que fala sobre as moedas que a gente ganha dos nossos pais. E então, quando a gente consegue olhar para a vida neste contexto, tudo faz mais sentido, tá? Não é ficar olhando para problema, mexendo onde não precisa mexer e ficar remoendo o passado. Não, na verdade nós precisamos libertar do passado, dar um lugar para ele no nosso coração, para a gente seguir mais leve, porque quando a gente está preso no passado, ele aprisiona mesmo, né? A palavra já fala, preso no passado, então é uma prisão. E quantos de nós não ficamos presos no passado? Preso com uma palavra que alguém falou pra gente, a gente ficou super magoado, sentido. Às vezes preso com uma situação, algo que a gente viu, uma humilhação, né? Que a gente viu nossos pais passando. E aí a gente traz isso. Às vezes preso uma crítica que a gente recebeu na escola, uma brincadeira sem graça, que aquilo naquela hora doeu tanto. E às vezes a gente traz isso para agora. Então essas coisas a gente precisa deixar lá atrás, porque na verdade a gente só tem o presente, né? Tudo acontece aqui, tudo acontece no agora. Então, até o que for acontecer, precisa primeiro viver isso aqui. Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho mais, né, do que, como eu vejo isso, né, como eu olho para isso. Então eu vou tirar aqui, esse baralho é um baralho, como eu disse, sistêmico, e eu quero pedir, ele vai trazer uma mensagem pra gente, né, para quem tá ouvindo, que tá nesse campo, que tá procurando uma mensagem, que tá precisando ouvir algo legal. Então eu vou tirar 3 cartas aqui, são cores diferentes, verde, azul e rosa. Então eu vou tirar uma cartinha rosa, vou tirar uma cartinha azul. E aí vou tirar uma cartinha verde. Vamos ver o que elas querem falar pra gente, né? Que mensagem que elas podem trazer pra gente. Gente, olha que legal. Então, vou mostrar aqui pra vocês as cartinhas. Vou colocar aqui. Vamos ver se dá pra ver. Conseguem ver? Essa primeira carta aqui, ela fala assim, eu vejo a sua grandeza. Aqui é o filho reverenciando o pai, tá? E aqui atrás, né, é como se fosse assim, o avô, né, um vulto aqui, é o avô. O que significa isso? Eu reverencio, eu vejo a sua grandeza. Gente, quando a gente fala dessa grandeza, né,
é a grandeza da vida. Porque muita gente não foi criado pelo pai. Às vezes tinha um pai que era muito agressivo, um pai que não esteve presente. Mas isso tudo vem do homem. E nós temos que ver a grandeza do pai, que é a vida, de onde a vida surgiu. E isso é muito grande, porque o movimento que vem do pai, né, é um movimento da vida mesmo, é o que impulsiona. Então, por exemplo, quando a gente vai, o óvulo tá lá quietinho e vem o espermatozoide, o óvulo é quieto, o espermatozoide que anda. Então, todo o movimento da vida vem do pai. Olha, já começa nesse movimento. E aí, quando a gente desconecta dessa força do masculino, o que acontece? A gente fica fraco, a gente não consegue ir para o mundo, a gente não consegue... Uma coisa básica que a gente vê que tá fraco é não conseguir dirigir, não conseguir ir para o mundo. Então, dirigir significa ir para o mundo. A pessoa às vezes está tão presa ali nas dores, né, com o pai, que não consegue. E às vezes as dores nem é dela, às vezes o pai foi ótimo, mas ele foi péssimo marido. Então a pessoa ainda está presa naquilo. Então, por exemplo, eu quero contar para vocês. Eu tive um pai, tenho, né? Que ele ainda está aqui dentro de mim. Um pai muito amoroso, mas um pai com problemas, como qualquer pai. Meu pai, ele passou por alcoolismo, meu pai perdeu o pai cedo, perdeu um irmão cedo. Então, no decorrer da vida dele, ele ficou desempregado, ele faliu várias vezes. Então, e eu olhava para aquele pai, né, vendo aquela dificuldade financeira. Aí, muitas vezes, ele e minha mãe ficavam em conflitos. E eu vendo aquilo, eu achava... Minha mãe sempre foi muito brava, né? Então, eu olhava para ele e falava, gente, ele com essa mulher brava desse tanto. E eu achava ele muitas vezes pacato. Mas não que ele fosse, tá? Porque quando explodia mesmo, era uma bomba. Então, eu cresci vendo esse pai e chegou um ponto que eu tinha mais dó do que honrava ele, gratidão mesmo, de ver a grandeza dele. Eu achava ele pequeno. Pequeno porque eu tinha dó. E aí, a coisa mais difícil, parece que é quando a gente não gosta da pessoa, mas a coisa mais difícil é a gente ver a grandeza quando a gente acha que o outro é pequeno. Aí é uma arrogância, né? Então eu era arrogante, porque eu achava que eu tinha que salvar o meu pai, que eu tinha que fazer tudo por ele, que eu tinha que fazer ele feliz, porque ele não foi feliz, porque ele trabalhou demais. E aí eu criei para mim um problema, né? Um problema que eu trabalhava muito, que aí o dinheiro não vinha, que eu não ia para o mundo. Tanto é que para casar eu demorei 11 anos, porque eu não queria casar, né? Eu tinha medo, porque eu não queria ir para o mundo. Então, isso tudo tem a ver de não ver a grandeza do pai, a grandeza do homem, do masculino, né? Como aqui atrás também o vovô morreu cedo, então eu não via essa grandeza. Então eu custei muito a ir para o mundo. E aí, essa outra carta aqui fala: sou exatamente como você e você é exatamente como eu, uma filha e uma mãe. E nós, mulheres, eu vou falar de mim, a coisa que mais me irritava, gente, era falar que eu era igual a minha mãe. Porque, né, brava e tal, e eu não queria ser brava. Aí, em muitos momentos eu era o quê? Calma demais, pacata demais. E aí as pessoas faziam o que queriam de mim, porque eu não queria ser igual a minha mãe. Isso me trouxe tantos problemas, tantas dificuldades. E eu quis ser o oposto dela. E aí, ela se colocava, ela não tinha vergonha de falar o que ela gostava, o que não gostava, de xingar. E eu não, eu guardava, eu calava. E aí, eu comecei a perceber que eu era muito parecida com ela, porque as pessoas falavam, você é tão parecida com a sua mãe. E eu não aceitava isso. Por quê? Por causa da minha dificuldade com ela. Até quando eu percebi que sim, eu posso parecer com ela e eu pareço com ela. Aí eu vi essa grandeza. E aí, quando eu vi essa grandeza, eu pude trabalhar com o que eu trabalho hoje, porque eu tenho que falar a verdade para as pessoas. E minha mãe tinha coragem, eu não tinha.
Aí eu passei a ter coragem de falar, olha, você não tá indo pelo caminho certo, isso que você tá fazendo não tá legal. E coragem de um monte de coisas, né? De ser a mulher que eu sou, de não perfeita, tá, gente? Pelo contrário, imperfeita como qualquer mulher, mas em busca de algo melhor, de ser feliz, de ser mais leve, de resolver as coisas do dia a dia, de conseguir exercer os papéis com mais facilidade. Porque nós somos um turbilhão de sentimentos, de hormônios e de fases. E aí a gente precisa saber que nós somos como a nossa mãe, ver por onde ela veio, os caminhos que ela trilhou, os caminhos que não deram certo, os que deram certo, e a gente poder honrar tudo isso. Mas quando eu não reconheço isso aqui, que eu me pareço com ela, e que a grandeza dela, o que acontece? Eu não tenho alegria de viver. E eu não tive durante muito tempo. Então, hoje, quando eu reconheço isso, eu já consigo fazer esse caminho mais leve, né? E é gostoso a gente poder reconhecer isso, pedir colo, né? Tem mãe que não tem pra dar, gente, e tá tudo bem. Aí você cuida de você, porque você já é uma adulta, e aí já, a vida já fluiu, e aí agora é com você. Mas é preciso reconhecer de onde a vida veio, né, do tempo que você ficou ali em gestação, e que se você é uma adulta e está me escutando é porque a vida não parou no meio do caminho, e veio dela e veio dele. Então, independente da dificuldade com o homem e com a mulher, nós precisamos reconhecer a grandeza da vida que chegou até a gente, para a gente conseguir ser feliz. Assim, você pode ficar preso, né, no que quiser, é direito seu, mas se você quer ter uma vida mais leve, mais gostosa, esse é o caminho. E a última, né? Eu lhes presto uma homenagem. Então, aqui uma filhinha homenageando seus pais. É aqui o quadro, mamãe, filhinho, papai e filhinho. Essa é a origem de todas as pessoas do mundo. Ninguém é diferente disso, tá? A imagem interna é essa. Mesmo quem foi adotado, quem não sabe quem é o pai, quem não sabe quem é a mãe, que deixaram no hospital, deixaram no lixo, sei lá. Essa é a imagem interna. Uma criança que foi feita por um homem e uma mulher, nasceu de um homem ou de uma mulher. Então, como que a gente presta uma homenagem a esses dois, independente de qualquer coisa? É vivendo. É vivendo, é sendo feliz, é conquistando o que a gente deseja, é tendo bons relacionamentos, é fazendo o que a gente gosta de fazer. Eu, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Gente, eu adoro estar em família, eu adoro passear, eu adoro o meu trabalho, eu adoro estar aqui falando com vocês sobre esses assuntos. Eu adoro falar sobre espiritualidade também, é algo que me toca muito, que eu falo pouco aqui, né? Mas é algo que eu gosto, sempre gostei desde criança. Desde 10 anos eu já queria conhecer mais. E então, é assim que eu posso honrar, né? Homenagear os que vieram antes, né? É fazendo adiante. É abrindo caminho para os que virão, sendo no meu trabalho, sendo com palavras, sendo com atitudes, mas a melhor coisa que eu posso fazer por eles e por mim é ser feliz. Mesmo em momentos difíceis, porque a vida, ela é pra gente viver, aprender, é uma escola, então tem dia que vai ser muito difícil, tem dia que vai ser médio, tem dia que vai ser maravilhoso, mas na essência, a gente cultivar a felicidade. E essa cultivar a felicidade, a gente consegue olhar adiante, né? E lá adiante, o que tem? O que eu quero lá adiante? Mas fazendo hoje. Porque se o adiante não chegar, eu tô fazendo hoje. O que eu tô fazendo hoje de legal? Então, assim, eu tenho tentado cada dia mais, né? Tentado não, eu tenho feito. Assim, demonstrar meu sentimento pelas pessoas que eu amo. Eu tenho feito as coisas com mais amor. Eu vou arrumar a cozinha, né?
eu vou arrumar com mais amor. Eu vou arrumar uma cama. Eu tenho arrumado com mais amor. Eu vou cuidar da minha casa, em cada detalhe. Eu cuido com amor, coloco aquele cheirinho, né? Na hora que eu vou limpar, eu limpo com carinho, colocando amor nas coisas. Gente, o que mais falta no mundo é o amor. E o que é a solução para tudo é o amor. Então, quanto mais a gente consegue exercer o amor por nós e pelo outro, mais a vida vai ampliando, mais homenagens nós estamos fazendo para quem veio antes. Então, esse amor, ele é cultivado a todos os dias, ele é desenvolvido a todos os dias, ele é praticado todos os dias. A gente nasce com essa centelha do amor dentro da gente. Então, depende se eu quero ou não colocar essa semente. Então, o quanto de amor eu coloco no meu trabalho? O quanto de amor eu coloco na criação dos meus filhos? O quanto de amor eu dedico à minha religião, né, ou a Deus? O quanto de amor eu tenho colocado em mim? Porque para amar o outro é preciso primeiro passar por nós. Primeiro eu me amo. Quando eu não me amo, eu faço pelo outro no automático. Porque eu tenho que ter para dar. Então, se eu não tenho amor, pensem junto comigo, se eu não tenho amor por mim, como que eu vou ter amor pelo outro? Por isso que às vezes as pessoas elas têm sentimentos de posse em relacionamento, porque elas não têm amor por elas. Então elas esperam que o outro dê o amor, que o outro faça, né? Não, não é o outro, não é a gente. E amar a gente só é difícil quando a gente não percebe isso aqui, ó. De onde a gente vem, quem a gente é. Quando a gente sabe isso aqui, é fácil ser a gente. É fácil, gosto de, tô nesse monólogo, eu falo de mim como exemplo para vocês perceberem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu faço muitas coisas assim que são engraçadas, né? Eu falo que eu dou manotas, né? Então, e às vezes eu olho pra mim e falo, Priscila, eu não acredito que você fez isso. Por exemplo, eu sou péssima em trevo. E eu dirijo muito, todo mundo sabe que eu pego estrada, que eu dirijo, que eu viajo, vou pra São Paulo, vou pra Brasília, vou pra onde for dirigindo. Mas eu nunca sei nos trevos. Pode ser o trevo daqui perto da minha casa. Eu nunca sei. Então eu sempre erro em trevo. E aí eu sempre vou, se eu não colocar o GPS, eu vou errar. Então, quando eu erro, eu falo, Priscila, de novo. Então eu vou rir de mim, porque essa sou eu. E quando eu sei que eu sou assim, eu crio ferramentas. E não vou ficar me punindo. Então a punição, ela não leva a nada. Ela não leva a nada. E aí quando a gente sabe disso aqui, tudo que foi falado aqui, a gente pode buscar essa vida com mais alegria. Então assim, eu tenho buscado, mesmo nos momentos difíceis, esse movimento de homenagear os que vieram antes, fazendo melhor o que eu posso hoje. É esse meu pensamento, assim, e eu quero levar ele para você, né? Como você está fazendo? Não melhor que os outros para ser melhor do que os outros, mas fazendo algo que você se sente melhor, que você pode caminhar com mais alegria, com mais leveza e com mais amor. Espero que esse monólogo tenha chegado aí de uma maneira carinhosa, fazendo sentido e chegando no seu coração. Um beijo.